Sabe quando a gente vê uma descoberta científica incrível? Por trás dela, quase sempre, tem uma montanha de dados, mas dados bem bagunçados. A questão é, como é que sai desse caos para chegar numa clareza, numa resposta? É essa jornada que a gente vai explorar hoje. Olha só para isso. Imagina receber um arquivo assim depois de um experimento. É um mar de números, né? Uma coluna atrás da outra. A olho nu, não dá para ver nada. É só ruído. Cadê a informação importante aí no meio? Como é que se acha o sinal nesse caos todo? Pois é, essa é a grande pergunta. E hoje em dia, a ciência moderna, ela depende totalmente da nossa capacidade de responder a isso. E a resposta, felizmente, não está na mão. A resposta está em algumas ferramentas que são, assim, absurdamente poderosas. Então, para conseguir domar essa fera, esse monte de dados, os cientistas não usam uma lupa, né? Eles usam o que a gente poderia chamar de tradutores de números. Bora conhecer esse kit de ferramentas que faz exatamente isso. Transforma o caos em clareza. E os protagonistas da nossa história são esses dois aqui, MATLAB e Octave. Dá para pensar neles, sabe, como se fossem o canivete suíço da análise de dados. Por quê? Porque eles não fazem só uma coisinha. Eles fazem praticamente tudo que alguém precisa para fazer esses números contarem uma história. Tá, mas o que faz esses programas serem tão especiais assim? A gente poderia pensar que é algo super complexo, né? Mas é justamente o contrário. O poder dele está na simplicidade de conseguir fazer análises super complexas às vezes com uma palavra só. Olha que legal! Com um comandozinho só, load, aquele arquivo de texto gigante e bagunçado, ele é lido e organizado na hora. Em questão de segundos, os dados já estão ali, prontinhos para serem analisados. Acabou aquele negócio de ficar copiando, colando, sabe? Zero dor de cabeça. E é aqui que a mágica começa de verdade. Pensa em tarefas que, na mão, levariam horas, ou que exigiam planilhas super complicadas. Aqui, elas são resolvidas com uma palavra, que a média é só escrever min, o valor mais alto, max. É quase como ter um gênio da estatística do seu lado, pronto para te dar a resposta. Vamos pegar um exemplo prático que está no material original. Para calcular a média de, sei lá, milhares de medidas de um diâmetro, não precisa de calculadora, não precisa de nada. É só isso aqui. Um comando, uma linha, só isso. E pronto. Tá aí o resultado. Na hora e super preciso. Aquela montanha de números que a gente viu no começo, agora virou uma informação útil, concreta. Isso é o que a gente chama de computação eficiente, né? Ter respostas imediatas para perguntas que são bem complexas. Ok, números são ótimos, mas eles só contam uma parte da história, né? Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa ver os dados. Então agora é hora de transformar esses números todos em imagens que literalmente falam com a gente. Isso pode ser desde um gráfico de linhas 2D bem simples para a gente ver uma tendência, até uma superfície 3D super complexa, para explorar como várias coisas se relacionam ao mesmo tempo. No fundo, essas ferramentas pegam os dados e transformam eles em paisagens visuais cheias de informação. Para construir algo em 3D, a gente precisa de um chão, de uma base, certo? O comando MeshGrid faz exatamente isso. Ele cria tipo uma grade invisível no chão, um mapa de coordenadas x e y. É o alicerce onde a gente vai construir nosso gráfico 3D em cima. Aí uma vez que a gente tem essa base e uma fórmula matemática, um comando só, como o surf, faz a mágica. Ele pega essa fórmula aí, pá, transforma numa superfície que a gente pode ver, girar, analisar. É como se fosse uma ponte entre a matemática pura e algo quase artístico. E o resultado é esse aqui. É o grande momento ahá. Aquele código que parecia super abstrato vira essa imagem incrível. De repente, a gente não está mais olhando para um monte de números. A gente está explorando uma paisagem. É nesse momento que os padrões que estavam escondidos simplesmente pulam na nossa frente. Ok, a gente já viu como extrair números e como visualizar. Mas agora vamos para o próximo nível. A capacidade talvez mais impressionante de todas. Não só ver os padrões, mas descobrir a fórmula matemática, a lei por trás deles. Para entender isso, nada melhor que um exemplo clássico da física. O bom e velho pêndulo. A pergunta aqui é bem simples. Será que existe uma regra, uma equação, que conecta o comprimento do fio com o tempo que ele leva para ir e voltar? Em vez de procurar no livro, vamos usar os dados para descobrir. E a ferramenta para essa nossa missão de detetive se chama Polyfit. Pensa nele como um decifrador de códigos mesmo. A gente entrega para ele os pontos do experimento, meio bagunçados, e ele faz o trabalho duro. Ele devolve a equação bonitinha que conecta todos aqueles pontos. E o processo é super elegante, se resume a 3 passos bem diretos.
Primeiro, claro, a gente mede, coleta os dados lá do experimento. Segundo, a gente vai modelar, usa o Polyfit para achar a fórmula. E terceiro, a gente precisa visualizar, colocar tudo num gráfico para ver se o nosso modelo faz sentido, se ele realmente bate com a realidade. E olha só que incrível o resultado. A ferramenta não fez só um ligue os pontos, sabe? Ela foi muito além. Ela revelou o padrão que estava escondido ali, a lei da física que governa o pêndulo. Aquele caos de várias medições diferentes virou um modelo matemático que prevê o comportamento. Isso sim é ciência e ação. Então vamos recapitular essa jornada toda. A gente começou com o quê? Com números brutos, um caos. Daí, a gente extraiu informações simples, estatísticas. Depois, demos um passo a mais e visualizamos a forma desses dados. E por fim, a gente chegou no ápice, o conhecimento. Uma fórmula que explica e prevê o que está acontecendo. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Essas ferramentas não são só calculadoras chiques, não. Elas são verdadeiros motores de descoberta. Elas encurtam, e muito, o caminho entre ter uma pergunta e encontrar uma resposta. Problemas que antes podiam levar anos para resolver, hoje, com sorte, se resolvem em horas. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão, né? Hoje o exemplo foi um pêndulo, algo simples. Mas essa mesma lógica, essa mesma capacidade de encontrar padrões, ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Ao estudo do clima, da medicina, do universo. Então, se a gente tem ferramentas que conseguem achar ordem em qualquer tipo de caos, a grande pergunta que fica é: o que a gente vai descobrir em seguida?